não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, agradecendo a Deus e a você por mais essa oportunidade. E eu gostaria de dizer a você que a união do homem com a mulher, que é o assunto de hoje, casamento, é uma união onde Deus participa. Por quê? Se você pegar a palavra hebraica Ish, que é homem, você vai ter que ela tem um Aleph, um Yud e um Shin. 3 letras. O homem tem. A mulher também tem 3, mas a mulher não tem o Yud e o homem não tem. A mulher não tem o Yud e tem o rei. O homem tem o Yud, mas não tem o rei. E o que é Yud e rei? A palavra hebraica Yahvé, Deus, é formado por um Yud, um Vav e 2 rei. Então, o Yud do homem, juntando com o rei da mulher, ou seja, a união entre o homem e a mulher, ocorre com a presença de Yahvé, Deus, entre nós. Aonde há união de um homem com a mulher, Deus está com eles. Se você colocar um homem se unindo a um homem e uma mulher se unindo a mulher, o nome de Deus, no original, não aparece. Então, observe a importância da monogamia, da heterossexualidade na formação da família. Quando o homem escolhe uma companheira, uma esposa, e a mulher escolhe o seu esposo para constituir uma família, existe aí uma bênção do alto, uma bênção divina. Isso, gente, não é o professor Celestino que está dizendo, não. Isso é a ciência. Ninguém pode fecundar um homem e uma mulher se não houverem sexos opostos. Eu nem digo sexos opostos, parece que estão contra. Sexos complementares, que um completa o outro. Há um preenchimento, como diz, o homem deixa a sua família e se junta à sua mulher, há uma só carne nesse complemento. Então, Kardec fala que há 2 espécies de família. A família é uma instituição divina. E o Livro dos Espíritos fala que se tirar o casamento da família, o homem volta à era animal. Há um retrocesso na vida do homem. Então é isso que a doutrina espírita explica. E fora disso, porque na época que Jesus fala sobre isso, foi perguntado a ele, e com relação ao adultério, ele disse, o homem que deixa sua mulher e se une a outra, adultera. E aquela que deixou o marido e se une a um homem, também adultera. E que a separação só pode ocorrer quando existe causa de adultério. Só o que justifica a separação, segundo o Evangelho, segundo Jesus. Mas aí perguntaram, e Moisés não mandou dar carta de divórcio? E Jesus responde lá em Mateus 19, por causa da dureza dos vossos corações. Então o que está acontecendo na nossa sociedade é a dureza dos nossos corações. Está faltando alguém que ressuscite a nossa família. Eu não estou aqui pregando falsa moral, não sou contra ninguém, porque a doutrina espírita não condena nada. A doutrina espírita expõe
não impõe. E entende e ampara e respeita aqueles que só sabem viver de uma forma diferente. Porque nós entendemos que tudo na natureza é colheita. Semeou o bem, colhe o bem. Se você semeia desorganização, você não pode colher organização. Então, a doutrina espírita orienta, ampara, protege e auxilia, mas não aprova determinadas ordens que os homens querem impor porque estão contrárias à lei universal, à lei da natureza e à lei divina. Então eu estou aproveitando esse programa para dizer que ao se casar, o homem adquire prioridade absoluta à sua nova família. E o nosso querido Padre Zezinho, que eu acho belíssimas músicas que ele faz sobre Jesus, sobre Maria e sobre a família, ele fez uma música sobre a família que ele diz que a família comece e termine sabendo onde vai. Tem que haver um planejamento. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, de aconchego e calor. Então, observe que tem que haver essa comunhão, ou comum união, para que haja progresso, para que haja evolução. E nós espíritas sabemos, sem sexo oposto não há reencarnação. Qual é a importância da vida nesse sentido? Se Jesus fala que ele veio para que todos tenham vidas. No princípio havia desorganização e Deus fez a luz espiritual, a luz que se resume, como João diz, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava as vidas e as vidas são ou representam a luz dos homens. E Emmanuel diz em A Caminho da Luz, Jesus é a luz do princípio. Em suas mãos divinas repousam os destinos da humanidade. Então Jesus está em todos os locais. Por isso que a vida que vem com a criança popularizou-se de chamar que a mulher deu a luz. Deu a luz que vem do alto através de uma nova vida que surge. Então é muito importante que nós reflitamos sobre isso, sobre as formas de união, sobre os tipos de relacionamento que a doutrina espírita mostra muito bem. E aí a gente pode perguntar de onde vem o desequilíbrio, e Jesus fala em Mateus 19, 3 e 4. É por causa da dureza dos vossos corações. Nós temos a obrigação de não fomentar determinados assuntos que não evoluam, que não elevem as pessoas. Nós temos a obrigação, como eu já falei, como espíritas, como cristãos, como amorosos, porque eu fico pensando o que Jesus faria nesse momento. Ele teria que amparar e aconselhar esses irmãos que não sabem ainda, ou que não estão tendo condições, não é que não sabem. Eles sabem, mas não estão tendo condições de viver de uma forma que mais ou menos tem sido o padrão da vida, o que é o padrão da natureza, não é da religião, é da sobrevivência. Como diz o padre, acho que foi o padre Fábio de Mello, que eu gosto muito de muitas coisas que ele diz que num país que um jovem de 17 anos ainda não é responsável pelos seus crimes, porque não tem maioridade, como é que vamos poder obrigar uma criança de 6, 7, 8 anos a escolher o seu sexo? Então, é maduro para umas coisas e não é para outra. Então, é preciso que haja realmente muita reflexão nesse sentido. E eu tenho orado muito pelas nossas famílias, porque só quem vai salvar a sociedade moderna é a reconstrução da família. No amor, no respeito, na fraternidade. É preciso que trabalhemos para criar os nossos filhos para serem donos de casa e as nossas filhas para serem mães. Porque esse é o verdadeiro sentido da vida. Fora disso, ela perde o significado. E às vezes eu fico pensando que nós nos julgamos superiores. O homem diz que é superior, mas aí eu falo, eu me lembro que o único animal
que nós conhecemos, que faz sexo por prazer, mata para roubar e come sem ter fome, é o homem. Nenhum animal que nós julgamos inferiores faz isso. Ele só mata se for para sobreviver, para não morrer de fome. Ele só faz sexo para procriar. E ele não rouba absolutamente nada de ninguém. Então é preciso que nós reflitamos os nossos valores. Eu peço desculpa a vocês, é uma reflexão que eu faço, sem obrigar absolutamente ninguém a seguir o que eu digo. Se quiserem me chamar de cafona, podem chamar, eu não me sinto de forma nenhuma agredido por isso, porque cada um tem o direito de se expressar. Mas se você tem o seu direito de ver as coisas a seu modo, eu também tenho o direito de ver as coisas ao meu modo, só que eu tenho as coisas que eu vejo a meu modo, eu uso como parâmetro a sabedoria da natureza. Você não vê coco, dentro de um coco, você não encontra uísque. Você não encontra num pé de laranja frutos de manga. Cada coisa na natureza tem o seu lugar certinho, programado. A vida eu estudei toda a fisiologia humana, fisiologia médica, porque eu fiz medicina até o 3º ano. Estudei todas as bases. E a vida é uma conspiração do bem de Deus para que nós possamos viver. E viver em paz e viver bem. Amemos os nossos filhos. Sejamos responsáveis por eles. Não deixemos que a sociedade, que a mídia, que as redes sociais adotem os nossos filhos. É responsabilidade nossa. O pai e a mãe têm a responsabilidade de educar. E não adianta dizer, eu coloco na melhor escola, tenho os melhores professores. Não, porque o professor não educa. O professor instrui. Traz a cultura, traz a matemática, o português, a história, a geografia, a ciência. Mas o amor, a fraternidade, o respeito, a convivência em paz, quem ensina isso é pai e mãe. A responsabilidade nesse sentido é do pai e da mãe. Então eu dedico esse programa à família brasileira, à família mundial, e que vocês não tenham absolutamente nenhum pensamento negativo contra o que eu estou dizendo, mas verifique se o que eu digo procede ou não. Eu queria dizer que eu amo indistintamente a todos aqueles que têm comportamentos diferentes do que está na Torá, do que está no Evangelho. Por uma coisa muito simples, Jesus nunca condenou ninguém. Ele amparava, auxiliava, curava e depois dizia, vá e não erre mais. E vamos procurar errar menos. Um beijo no coração de vocês. Tenham 2018 com muita luz e com muita paz. E que nós possamos, baseados no Evangelho, nessa luz que vem de Jesus, salvar as nossas famílias enquanto é tempo. Muita paz para todos. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.